E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Número recorde de restaurantes e bares que foram à falência em 2020. Olha aí, né? A nova pandemia de coronavírus desferiu um grande golpe na indústria de restaurantes do Japão em 2020, deixando um número recorde de bares e restaurantes em ruínas financeira, pois os clientes ficavam em casa e os estabelecimentos fechavam mais cedo. Um recorde de 780 restaurantes e bares no Japão que faliram em 2020, anunciou a empresa de pesquisa de crédito Teikoku Databank em 6 de janeiro, depois de analisar números anuais. Cada um dos estabelecimentos de alimentação e bebidas tinham dívidas de 10 milhões de ienes, o que daria 96.930 dólares ou mais, e foram liquidados por meio de processos judiciais. Por categoria, um recorde de 189 pubs, cervejarias e outros estabelecimentos de comida e bebida izakaya de estilo japonês afundaram, principalmente por ter encurtado o horário comercial noturno. É isso que eles estão pedindo agora nesse estado de emergência que está valendo para Tóquio, Saitama, Chiba e Kanagawa. Tá? Eles responderam por 24% dos 780 casos de falência. Restaurantes e cafés japoneses quebraram recordes com 79 restaurantes e 68 cafés japoneses, no caso de falências respectivamente. 34 restaurantes de sushi pediram falência em 2020, 1,7 vezes mais casos do que em 2019. Isso se deveu, em partes, à competição acirrada pela cadeia de restaurantes de sushi mais acessíveis. Só que nessa brincadeira toda, a qualidade está caindo. Para quem já é velho de Japão, deve ver a diferença, deve conseguir notar a diferença. O tamanho do bolinho de arroz, do nigiri ali, ele está menor. A qualidade do arroz, tem restaurantes que deu uma caída. O Hamazushi, por exemplo. O arroz dos caras está horrível, pelo menos na onde que eu moro aqui. Eu fui uma vez e está horrível. Eu comi um pratinho e fui embora. Minha esposa comeu um também assim, ela falou, nossa, está horrível. E realmente estava horrível a qualidade do arroz. Então dá para vocês terem ideia. E lá estava vendendo aquele nigiri sushi, aquele sushi de esteirinha, Nesse dia eles estavam vendendo a 50 ienes o pratinho, promoção. Eles falavam assim, promoção, 50 ienes. Mas você entra para você comer uma porcaria daquela, você está jogando dinheiro fora. Então, é muito melhor você comprar uma bola de onigiri, pagar um pouco mais, e você come muito melhor do que se você comer um nigiri sushi daquele. Então dá para vocês terem ideia da coisa, como é que está. Então muitas empresas, para poder querer baratear, para trazer clientes, está caindo a qualidade dos produtos. E nessa brincadeira toda, olha a caca que está dando. Já perderam 2 clientes, no caso eu e minha esposa. Minha esposa, quando eu falo para minha esposa, vamos lá no Hamazushi, ela falou, Deus me livre. Então dá para vocês terem ideia. E eu queria gravar lá um vídeo dentro do Hamazushi, porque ele tem um sistema de robozinho para indicação de mesa, tirar os tickets, que é fora de série, é muito bacana o robozinho deles lá. Mas minha esposa não quer, então eu vou fazer o quê? Eu vou lá, vou pegar pelo cabelo, pego pelos cabelos, Uga, vamos mulher, POC, e arrasta pro Hamazushi. Não dá para fazer isso, Então, mas de qualquer maneira, vamos continuando aqui. Com a pós-onda de infecções por coronavírus atingindo o Japão, o governo se moveu para manter os negócios à tona, fornecendo empréstimos sem garantia de juros e doações em dinheiro. O número total de casos de falência, incluindo restaurantes e bares, deve marcar uma baixa recorde para o ano. Mas a pandemia afetou profundamente a indústria de restaurantes, atingindo com muito mais gravidade do que outros setores. O grande problema das falências aqui no Japão é que está se perdendo vagas de emprego. É isso que o Japão não quer, porque cada estabelecimento que fecha perde pelo menos 2, 3 empregos. E nessa brincadeira toda, perde a arrecadação também. E é mais uma pessoa
para ficar pedindo dinheiro para o governo. Então vocês entendem como é que o desemprego ele traz uma série de consequências, não é só para as pessoas ou para os comerciantes, tem os funcionários, tem o governo em si. O governo gasta mais dinheiro do que arrecada com aquelas pessoas. Então é interessante para o governo dar dinheiro para manter aquilo aberto. Então dá para vocês terem ideia. Então é isso que o governo japonês tenta fazer, tentar diminuir o número de falências. Um dos intuitos da campanha Go to Travel do Suga foi isso. Não era só para estimular a economia, para a pessoa ganhar dinheiro, para as pessoas gastarem dinheiro e para o governo receber a arrecadação. Era para tentar segurar o emprego das pessoas também. Porque cada vaga de emprego que perde, depois para as pessoas montarem um novo negócio para aquela pessoa voltar a trabalhar, elas pensam 3 vezes. Então dá para vocês terem ideia, porque é muito burocrático para você abrir um negócio no Japão. Tem uma série de requisitos ali. Diferente do Brasil, aqui a coisa assim é muito mais burocrática. A indústria de restaurantes e bares tinha problemas estruturais, mesmo antes da pandemia, com o aumento nos custos de pessoal devido à severa falta de pessoal. Entre aspas, né? Disse um funcionário da TDB. Depois do Teikoku Databank, lá, né? Depois que o segundo estado de emergência foi declarado, mais empresas provavelmente irão à falência, se não receberem assistência financeira suficiente do governo. Por isso que o Japão ele já abriu vistos para as outras pessoas que não são descendentes de japoneses, que não precisa ser casados com descendentes. Tem vistos para as pessoas totalmente isentas, como é que fala assim? Isentas, que eu falo assim, que não tem ligação nenhuma com o Japão ou com casamento com japoneses, descendentes, nada. Tem vagas, tem vistos para isso. Só que, claro, a pessoa precisa chegar, ter uma certa noção de japonês, ela precisa falar um pouco de japonês para poder se candidatar a essas vagas. Porque tem empresas que elas estão contratando. Canso de gravar matérias aqui, dando, como é que se fala assim? Mostrando que empresas estão recrutando estrangeiros. Você vê que tem os estagiários técnicos e outras cositas mais que eu posto aqui no canal, indicando as vagas de emprego, que as empresas estão pegando estrangeiros sim. Né? Mas sabe como é que é, né? Acho que a falta de pesquisa das pessoas, e olha que aqui no canal tem vídeos falando, tem nas lives lá também, né? Falando sobre os vistos, os pré-requisitos. Claro que o canal não vai falar para vocês, tal lugar tem emprego, vá lá. Não, aí vocês têm que procurar um emprego. Mas o Japão tem esses vistos, né? Por isso que fica nessa falácia aí, tá faltando gente. Não tá faltando gente. Vaga de emprego tem, só que como não é divulgado, as pessoas não vêm. Aí fica só dependência de empreiteiras e agenciadores. Da mesma forma que os estagiários técnicos aqui no Japão. Eles falam que é para estagiar, mas nada mais é que mão de obra barata. E aí? De acordo com uma pesquisa sobre bônus de inverno compilada pelo TDB, no caso o Teikoku Databank, em 6 de janeiro, cerca de 33% das 11.479 empresas que responderam disseram que os bônus foram menores neste inverno. Apenas 15% disseram que seus bônus foram maiores do que o inverno passado, enquanto cerca de 36% disseram que os bônus permaneceram inalterados. Por isso que depende do segmento para segmento. Tá? Por isso que eles falaram que um segmento foi mais afetado que o outro. Cerca de 14% disseram que nenhum bônus foi dado. A pesquisa sobre bônus foi realizada em dezembro de 2020, a 5 de janeiro. Dividindo os dados por setor, o número maior de empresas de manufatura reduziu seu bônus nesse inverno, devido ao impacto financeiro no corte das taxas de operações de suas fábricas. Também houve um aumento dos negócios de atacado, transporte e armazenamento que fizeram o mesmo. Porque muita gente comprava online, então você tem que ter os pontos de logística, distribuição e esse tipo de coisa acabou favorecendo muito. Eu falo isso porque eu fiz uma compra no Alibaba não tem muito tempo, né? Eles colocaram assim o prazo de 20 dias para entregar.
Me entregaram com 8 dias. Então você vê que eles têm algo perto, alguma coisa de logística perto, para conseguir entregar em 8 dias. Foi muito mais rápido, eu até assustei. Né? Teve um sapato que eu comprei para minha esposa, da Midori, né? Aqueles Zanzen-kutsu, que é sapato de proteção, sapato de segurança. Aqui no Japão levou muito mais tempo que isso para ser entregue. E olha que era dentro do solo japonês, né? Então você vê como é que o sistema de logística ele influencia. E foi nisso aí que acabou de falar agora, né? Também houve um aumento nos negócios de atacado, transporte e armazenagem que fizeram o mesmo, traduzindo logística. Por outro lado, os negócios estavam crescendo para as varejistas, como lojas de móveis ou supermercados, porque os consumidores eram solicitados a ficar em casa o máximo possível. Então as pessoas iam lá e compravam o máximo possível para não sair de casa. O varejo teve o maior número de empresas de todos os setores que aumentaram seus bônus. Muitas empresas restringiram seus valores de bônus devido à incerteza futura, disse um funcionário da pesquisa do TDB. A declaração do segundo estado de emergência pode atingir o setor de serviços e outras indústrias, possivelmente resultando em uma redução adicional dos valores de bônus do próximo verão e inverno. Sim, porque pensa comigo, tá? Tóquio, Chiba, Kanagawa e Saitama, esses 4. Só que o estado de emergência se restringiu ali, tá? Nesses 4 por enquanto. Aichi e Osaka estava dando a entender que eles estavam... Osaka, por exemplo, já estava pensando em pedir para o governo entrar. Por isso que eu já gravei uma matéria falando que Osaka e Aichi estavam pensando em entrar. Eu não vi os números de Aichi para hoje, mas ontem foi em 431. Foi um número bem alto de infecções. Mas voltando à linha de raciocínio. Tem muitas montadoras nessas 4 regiões. Montadoras que eu falo assim, de modo geral, pode ser de carro, eletrodoméstico, fogão e o caramba 4. Tá? Só que muitas peças que vão para essas montadoras, elas são de estados de fora dessa região. Pode ser de Gifu, pode ser de Aichi, pode ser de Osaka, né? As fornecedoras de peça. E vão mandar para esses lugares. Se esses lugares, como vão trabalhar menos agora no estado de emergência, consequentemente, o que vai afetar? Os outros estados, porque os outros estados vão ter que diminuir a quantidade de produção. Porque aqui vai diminuir a quantidade de montagem. Então lá vai ter que diminuir a quantidade de produção das peças. Vocês entendem como é que um fator liga ao outro? Então por isso que eu falo para vocês assim, nós podemos pensar, cérebro não é droga, né? E a gente tem que procurar ter uma visão macro, né? Ter só aquela visão micro estrita dali é complicado. Então acaba perdendo como é que se diz? O sentimento, né? Ele perde aquele sentimento, perde aquela noção de situação geral para ver só ali. E nessa brincadeira de você perder aquele sentimento de noção geral, o que acontece? Você faz um julgamento errado, você faz um julgamento muito estrito, né? Aí nessa brincadeira toda, para quem é administrador, acaba fazendo cálculos errados e é a hora que acaba dando prejuízo. E a mesma coisa, né? Fornecedores de peixes, dependendo de fornecedores de peixes de fora desses lugares, que mandam para Tóquio, Saitama, Chiba e Kanagawa, vão ter que mandar menos peixe. Porque como não vai funcionar a parte da noite desses restaurantes, izakayas e etc., vai acabar se perdendo o produto. Então eles vão comprar menos. E nisso se lasca o cara que está de fora, mandando para eles. E quem já está lá dentro mesmo, já vai viver a realidade. E quem está de fora, que fornece para eles, vai viver a mesma realidade, mesmo estando de fora. Então são coisas que tem que parar e pensar. Né? Que o estado de emergência não vai prejudicar só lá, vai prejudicar num geral, num todo. Mas vai fazer o quê, né? Mas é isso aí, família. Então deu para vocês terem ideia de como foi as falências no Japão para o ano de 2020. E agora, com esse estado de emergência, vamos ver. Claro que o Yasutoshi falou, se caiu o número de infecções, eles saem mais cedo. Se não, vai ser um mês. Apesar que esse estado de emergência que eles fizeram agora está muito light, está muito brando.
Em relação ao que o AB fez, que foi a ferro e fogo, fecha tudo, esse não fecha nada, né? Vai trabalhar numa escala de horário menor, só que não vai fechar nada. Então, vai impactar? Vai impactar um pouco. Principalmente assim, para quem trabalha de dia. Para quem trabalha de dia vai impactar pouco ou nada. Não vai impactar em nada trabalhando de dia. Mas à noite, quem trabalha à noite, o governo, eu não vi regra nenhuma nova. Então não sei como é que vai ser os trabalhadores do Iaquim, né? Mas de qualquer maneira, vida que se segue, né? Regras do governo, o governo tem que compilar as regras, ele tem que soltar para o público. Enquanto não solta, fica essa coisa nebulosa. Pode ser que no Iaquim as firmas trabalhem o mesmo horário do Hirukin, que seria às 8 horas, né, com 2 horas extras, que é o normal também, como está sendo agora, né, no estado de emergência. Como as firmas têm que fechar às 8 horas, são 2 horas extras. 3 horas não dá, são 2 horas extras. Então a mesma coisa para o Iaquim. O Iaquim começa às 8, na hora que tem que fechar a fábrica, né? Começa aquele turno, vai até às 5 da manhã, e às 5 da manhã preca. Mas isso é só um pensamento. Eu não sei se a regra é assim realmente para o Iaquim. Mas eu sei que tem que ter alguma regra, porque tem muitas empresas que fornecem comida para os pentoiás e elas trabalham à noite, né? Então não dá para a roda da economia fechar, como o Suga quer, né? Que a roda da economia pare. Então alguma regra para fábricas de Iaquim deve estar acontecendo. Mas de qualquer maneira, para mim não chegou nada, né? Eu não vi nada ainda em relação a isso. Então fica complicado passar algo para vocês também. Mas é isso aí, família. Juízo, hein? Continue usando, higienizando as mãos, usando máscara e distanciamento social. Um abraço.